Oi, meu nome é Pamela Rissos e meu trabalho é sobre as neoplasias da cavidade oral em cães, sob orientação da professora Roberta Vanessa Pinho Casale. Bom, as neoplasias encontradas na cavidade oral representam cerca de 6% de todos os tumores encontrados nos cães e 3% dos tumores encontrados nos gatos, tornando assim o quarto local mais acometido, só perdendo para as neoplasias de pele, para as neoplasias mamárias e para os tumores hematopoiéticos. E a maioria dessas massas encontradas são malignas, como o melanoma, o carcinoma de células escamosas e o fibrosarcoma. E as benignas mais diagnosticadas são o Epilis e o amenoblastoma. Os locais mais acometidos são a gengiva, a língua, a mucosa labial, a mucosa oral, as amígdalas, os alvéolos dentários, o palato mole e o palato duro. E de acordo com a literatura, cães de pequeno porte têm maior predisposição para o melanoma e cães de grande porte para o fibrosarcoma. E geralmente, os machos são mais acometidos que as fêmeas. A maior incidência também é em animais idosos, entre 7 e 12 anos de idade. Os sinais clínicos mais comuns são a perda de peso, a halitose, o sangramento e a dificuldade de mastigação. A classificação das neoplasias são de acordo com o comportamento biológico, que podem ser malignas ou benignas. As benignas, elas têm crescimento lento, são menos infiltrativas, e já as malignas, elas têm crescimento rápido, podem ser infiltrativas e podem fazer metástases para outros órgãos. Também podem ser classificadas de acordo com a origem do tecido embrionário e se apresentam ou não estruturas odontogênicas. As não odontogênicas, elas surgem das estruturas da cavidade oral, com exceção do tecido dentário, e as odontogênicas são aquelas que surgem de estruturas dentárias. Bom, agora eu vou falar das neoplasias de origem não odontogênicas, que serão o melanoma, o carcinoma de células escamosas e o fibrosarcoma. O melanoma é uma neoplasia que mais acomete a cavidade oral, representando de 30 a 40% dos casos, e é uma neoplasia maligna, com origem a partir da mutação dos melanócitos, que são células produtoras de um pigmento chamado melanina. É um tumor altamente agressivo, com metástases frequentes para os linfonodos regionais e pelos pulmões, e ela apresenta duas formas, a amelâmica e a melâmica, que é pigmentada, e por isso animais com hiperpigmentação têm mais chances de serem acometidos pelo melanoma. A maioria dos casos, ela surge na mucosa gengival, nos lábios, na bochecha, no palato, na orofaringe e na língua, e geralmente a sua aparência é de coloração cinza ou preta, mas nos casos da amelâmica, essa característica pode não ser observada. A sua principal característica é de um nódulo pendiculoso, porém pode ser observados dentes frouxos ou deslocados, salivação, deformidade facial ou secreções nasais. E microscopicamente, as células podem variar de redondas, fusiformes ou poligonais, com formações de pequenos ninhos, podendo ser confundidas com neoplasias de células redondas, como o fibrosarcoma e o carcinoma. E por isso é indicado a utilização da imunohistoquímica para confirmação do diagnóstico, principalmente nos casos do melanoma amelâmico. Aqui nessa imagem a gente pode observar o melanoma em região de maxila, com a coloração preta. O carcinoma de células escamosas ele também pode ser chamado de carcinoma espinocelular ou epidermoide. Ele é uma neoplasia maligna com origem a partir dos queratinócitos da camada espinhosa. É o segundo tumor mais frequente na cavidade oral do cão, representando de 14 a 25% dos casos. Em condições patológicas como doença periodontal crônica, úlcera eosinofílica e papilomatose oral podem estar associados ao carcinoma de células escamosas. E ele é dividido em tonsilar e não tonsilar, sendo mais comum o não tonsilar em cães. Ele pode acometer a gengiva adjacente ao dente, a mucosa jugal, o palato ou a língua. E geralmente o não tonsilar ele apresenta-se ulcerado, céssio, com caráter localmente invasivo, produzindo grande área de osteólise e perda de dentes. Ele tem baixa taxa de metástase, porém ele pode fazer metástases para as tonsilas e para os linfonodos regionais. O tonsilar, ele acomete geralmente as tonsilas palatinas e é menos comum nos cães.
mas ele é mais metastático e mais agressivo, e por isso seu prognóstico é ruim. Histologicamente, são observados ninhos interligados de células epiteliais pleomórficas com pontes intercelulares visíveis e associado de proliferação de tecido conjuntivo fibroso. E pode observar uma pérola córnea no interior desses queratinócitos, desses ninhos de queratinócitos. O fibrosarcoma, ele é um tumor de origem mesenquimal, sendo a terceira neoplasia mais comum no cão, representando de 8 a 25% dos casos de tumores orais. É uma neoplasia maligna que consiste na proliferação desordenada dos fibrócitos e dos fibroblastos. Ele possui uma aparência de coloração esbranquiçada, geralmente ulcerada, firme, séssil e de crescimento lento. E a maioria dos casos acomete a mucosa labial, o palato duro e a gengiva. Eles são tumores localmente agressivos, com baixa taxa de metástases para pulmões e linfonodos regionais, porém é comum a recidiva após sua ressecção. Então, por isso, é indicado cirurgias radicais. E microscopicamente são observados células fusiformes e pleoformismo variável, separadas por pequena quantidade de colágeno e fibras reticulares. Os fibrosarcomas, eles podem apresentar uma característica histológica benigna, porém seu comportamento biológico é bastante agressivo, e por isso ele é conhecido como tumor histologicamente de baixo grau e biologicamente de alto grau. Aqui nessa imagem, a gente observa um fibrosarcoma na região rostral de mandíbula. As neoplasias de origem odontogênica serão abordadas vão ser o épolis e adenoblastomas. O épolis são neoplasias benignas, comuns nos cães, com origem no estômago periodontal, ao redor do ligamento periodonto. A nomenclatura do épolis é confusa, é variável e histologicamente ela pode ser classificada como acantomatosa, ossificante e fibromatosa. E atualmente foi definido que para o épolis fibromatoso e para o épolis ossificante, vai utilizar o termo fibroma odontogênico periférico, que tem um comportamento benigno, não é incisivo localmente e não faz metástase à distância. E a forma acantomatosa, ela tem um caráter mais agressivo, podendo se infiltrar para o osso maxilar e mandibular. Então, utiliza-se o termo para o acantomatoso como abrenoblastoma, que será detalhado posteriormente. Os épolis, eles podem ser próximos a qualquer dente, ele observa-se firme, sólido e de aspecto penduculado. Com crescimento lento e ao redor da gengiva. Histologicamente, o épolis ele é denso, composto por estromas de ligamento periodontal bem vascularizado e não encapsulado, e observa-se a presença de estrelas que possuem uma quantidade de colágeno fibrilar. O épolis ossificante ele pode ser passível de evoluir para o osteosarcoma, sendo indicado a incisão cirúrgica com margem de segurança. Aqui nessa imagem a gente observa o épolis bem próximo ao dente. O abrenoblastoma. Ele é uma neoplasia benigna derivada das células epiteliais geradoras do esmalte dentário. Esse tumor ele pode ser central, que é o intraósseo, ou periférico, que é o extraósseo, mas o mais comum nos cães é o periférico. Ele possui coloração rosa e proliferativa, geralmente na gengiva e na mandíbula rostral. Ele possui crescimento lento e apresenta-se bastante infiltrativo no osso alveolar. E apesar de ser uma neoplasia benigna e não causar metástase, localmente ele é infiltrativa e tem invasão óssea, e por isso apresenta grande probabilidade de recidiva local, mesmo após o tratamento agressivo, como as mandibulectomia ou maxilectomia. E na radiografia, o amenoblastoma ele apresenta osteólise em região periodontal, com áreas multilobulares e reabsorção junto à raiz. Microscopicamente, apresenta área central de células com aspecto estrelar arranjadas livremente em uma área periférica. Aqui nessa imagem, a gente pode observar o abrenoblastoma em região rostral da maxila, bem agressiva. Etiopatogenia.
Bom, as causas das neoplasias orais ainda não são totalmente elucidadas, mas acredita-se que alguns fatores ambientais predispõem ao aparecimento das neoplasias orais. E acredita-se que esses fatores eles sejam divididos em endógenos e exógenos. Os endógenos incluem infecções crônicas, viroses, implantes metálicos, fatores hormonais e fatores genéticos, como a consanguinidade e a suscetibilidade genéticas. Já os fatores exógenos, eles incluem radiação ionizante, luz solar, traumatismos e carcinogênicos químicos, como os herbicidas e inseticidas. Sinais clínicos. Geralmente, quando os proprietários percebem alguns sintomas das neoplasias da cavidade oral, ela já se encontra bem avançada, pois se trata de um local de difícil acesso, principalmente quando localizado na região caudal. Por isso, é importante que o médico veterinário faça a inspeção na cavidade oral para a visualização da neoplasia. Os sinais clínicos dos cães acometidos pela neoplasia envolvem a litose, a perda de peso, a cialorreia, o sangramento oral, a disfagia, a dificuldade de mastigação, perda de dentes, aumento de volume oral, epistáxise, linfonodos cervicais alterados e fratura patológica de mandíbula ou maxila, decorrente a tumores invasivos com comprometimento ósseo grave. Diagnóstico. O exame físico da cavidade oral é essencial para fechar o diagnóstico. Exames de rotina, como hemograma, análise bioquímica e radiografia torácica, mostram o estado geral do animal e ajudam na procura de metástase. Exames radiográficos de cânio são úteis para avaliação de alterações ósseas, como reabsorção ou proliferação óssea. Em alguns casos, deve ser feita a tomografia ou ressonância magnética, porque elas podem favorecer dados mais precisos na avaliação da extensão tumoral. Mas para fechar o diagnóstico, é necessário da citologia ou da histopatologia, que pode ser feita por biópsia incisional ou excisional. Na citologia, os melanomas amelânicos eles podem se assemelhar aos fibrosarcomas, aos carcinomas ou aos tumores de células redondas indiferenciadas. Dessa maneira, é indicado a histopatologia, que é o exame mais definitivo para as neoplasias orais em cães. Tratamento. O objetivo do tratamento deve ser a eliminação do tecido afetado, preservando a função da cavidade oral. Bom, o tratamento mais utilizado é a excisão cirúrgica, porém existem outros métodos que podem ser feitos isoladamente ou em conjunto com a cirurgia, como a quimioterapia, a radioterapia, a eletroquimioterapia e a criocirurgia. As principais técnicas utilizadas para a remoção desses tumores são a mandibulectomia e a maxilectomia, que serão determinadas de acordo com a sua localização e extensão da massa tumoral. Prognóstico. Bom, o prognóstico das neoplasias orais ele depende do tipo e do comportamento tumoral. As neoplasias rostrais são mais fáceis de serem detectadas em estágios precoces e mais fáceis de serem removidas, tendo um prognóstico mais favorável. Mas, em geral, as neoplasias benignas, como a melanoblastoma e o epilídeos, ele tem um prognóstico excelente quando a cirurgia é realizada com margem adequada. Para o carcinoma de células escamosas, o prognóstico é bom, e para o fibrosarcoma, o prognóstico é reservado. Já o prognóstico para o melanoma é desfavorável, pois trata-se de uma neoplasia altamente agressiva com metástase frequente. Considerações finais. As neoplasias da cavidade oral, elas se encontram no local de difícil acesso, e desse modo o diagnóstico geralmente é realizado tardiamente. Exames de imagem eles auxiliam na busca de metástases, como radiografias e raio-x. A biópsia incisional ou excisional, ela torna-se um exame de escolha para fechar o diagnóstico definitivo através da análise histopatológica. E o tratamento de escolha é a excisão cirúrgica, podendo ser utilizados outros métodos adjuvantes, como a criocirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a eletroquimioterapia. Mas o principal é a excisão cirúrgica, para evitar recidivas e metástases para os outros órgãos. As referências. Quero agradecer a todos os professores
é a Roberta, que foi a minha orientadora, num momento muito difícil, essa pandemia, mas graças a Deus está acabando esse ano. Eu quero agradecer muito a vocês e muito obrigado mesmo.